preocupar mais, gastar um pouquinho mais de tempo na leitura. A gente gasta muito mais tempo com coisa que não... dedicar pelo menos uns 30 minutos por dia ao estudo, né, pastor? Ou ir para uma escola dominical, ter o cuidado de, se for possível, fazer um curso, porque isso vai ajudar os irmãos demais. Em relação ao que o pastor falou, pastor, o senhor Duval, o pastor Duval falou, eu acredito, eu vejo assim, algumas coisas que ele falou, eu até concordo, mas em relação à mulher, como igreja, eu não vejo de forma alguma. Quem é a mulher? A mulher está, quando você lê Gênesis capítulo 37, você vai ver que José teve um sonho, que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. E depois você vê no Apocalipse uma mesma figura, uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés, uma coroa não com 11, mas com 12, porque o próprio José estava inserido. Então, essa mulher, e do qual viria o Messias, é Israel. Israel na grande tribulação. Israel, que será um remanescente. Este texto do capítulo 7, verso 4, é muito claro no sentido de que está falando para Israel. O que diz o texto? O texto está falando de cada tribo, 12 mil da tribo tal. Está falando de Israel. Mas aqui não está pegando Israel de todos os tempos. Primeiro, porque o livro do Apocalipse, na visão, eu acredito assim, na visão futurística, eu acredito que o livro do Apocalipse cumpriu-se, como o pastor colocou com muita propriedade, capítulo 1, verso 19, o Espírito Santo divide o livro do Apocalipse em 3 etapas. Eu acredito que ele estava nos ensinando a interpretá-lo. As coisas vistas, capítulo 1, as que são capítulo 2 e 3, as coisas que estavam acontecendo, a carta às 7 igrejas, e as que depois futuro, hão de acontecer, que poderia ser um futuro de 100 anos, mas era no futuro. Então não seria ali de forma alguma, uma vez que João já estava no final do primeiro século, não seria a igreja de João. Então, no decorrer da história, num processo, como nós temos visão depois do arrebatamento, esses 144 mil, na grande tribulação, mediante a última semana de Daniel, do capítulo 9, verso 27, e em comparação com Apocalipse, capítulo 11, verso 3, que as duas testemunhas vão pregar por 1260 dias, correspondendo a 3 anos e meio, que vão justamente chegar a esse número. São judeus que se converterão na grande tribulação, judeus que serão selados na grande tribulação. Não serão só 144 mil judeus, estes serão selados. Mas outros judeus serão alcançados, que entra no capítulo 7, verso 9, na grande multidão, fazendo parte de um todo. E isto é apenas as pessoas que serão salvas na grande tribulação. Quem são esses de onde vêm? Esses são os matos que vêm de grande tribulação, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Capítulo 12, sabe o que eu acho estranho? Comparado com a igreja, eu não vejo de forma alguma desse tipo. Então, mas o que eu acho estranho é o seguinte, por que só os judeus têm que sofrer? Né? O crente é exortado, como disse o pastor Oduvaldo, a permanecer fiel até a morte. No sermão profético ele fala com os discípulos de Jesus, olha, vai ser difícil, mas quem perseverar até o fim vai ser salvo e tal. Mas os crentes vão ser arrebatados antes de começar os problemas, porque só Israel tem que sofrer. Jeremias, no capítulo 30, verso 7, fala que vai ser um tempo de angústia do qual nunca houve desde que houve nação. Aí nós chegamos no capítulo 3, verso 8 em diante, da igreja de Filadélfia. Ao que vencer e guardar a minha palavra, guardarei da hora de tentação que há de vir sobre todo o mundo. Aí você pega o capítulo 6 em diante. Você chega no 5º selo do capítulo 6, ou melhor, o 6º selo do capítulo 6, você vai ver que o sol, a lua, os elementos vão se abalar. Terremotos terríveis, situações que vai sacudir o céu. O sol se tornar em sangue, a lua, aqui as estrelas vão cair do firmamento. A igreja viver esse período de grande tribulação, então livrar do quê? E de quê? Se a igreja vai passar grande tribulação. Eu acredito que pela obediência vamos passar por tribulações. Mas não por grande tribulação, porque esse período, esse processo de 7 anos, do capítulo 6 ao capítulo 18 do Apocalipse, vai ser um tempo tão terrível do qual nunca houve. E Jesus ensinando no capítulo 24 de Mateus, que é chamado Apocalipse dos Evangelhos, ele nos ensina. Vai ser um período no qual nunca houve. Mas por que Jesus insistiu tanto para que nós nos preparássemos para esse tempo, se nós não estaremos aqui? Jesus disse para nós nos prepararmos para esse tempo, e Jesus, a princípio, nós discutimos isso naquela outra vez. Jesus estava pregando para judeus. Só tinha judeus ali. Ele estava falando para discípulos. O judeu convertido não faz parte da igreja? Mas a igreja... O judeu convertido hoje, o judeu hoje, que aceita Jesus como Salvador, ele vai ser arrebatado ou ele vai ficar?
Tá, pastor Leme. A igreja só iniciou no dia de Pentecostes. Passou 50 dias. Tudo bem. 10 anos depois entrou o primeiro gentil na igreja, o Cornélio. 10 anos depois. Mas não faz diferença. Responde para mim. Se o arrebatamento for daqui 10 minutos, os judeus convertidos vão subir ou vão ficar? Claro que vão subir, faz parte da igreja. Então Jesus estava falando com a igreja. Jesus estava falando, o texto de Mateus 24, Jesus estava falando para judeu. Pastor Oduvaldo, é verdade? Vamos por partes. Olha, eu sei que parece estranho, mas acho que a melhor forma de nós enxergarmos essas duas multidões é que elas se referem ao mesmo povo. Mas só um pouquinho, um vai ficar na terra e o outro no céu. É aí que está o negócio, é a diferença de perspectiva. Mas é o texto que diz. Então, um visto do ponto de vista da terra e o outro visto do ponto de vista do céu. A linguagem tem que ser mais ou menos a mesma. A questão alegórica e simbólica é justamente essa, a gente dá a interpretação que quiser. Não, mas veja, dizer 12 mil vezes 12 mil vezes 12 mil, então os irmãos terão que manter também que a cidade de Jerusalém só vai ter 12 mil cômodos, que são as mesmas medidas, o mesmo número. Mas Apocalipse no capítulo 21 fala, e viu um novo céu e uma nova terra. A Jerusalém, no verso 17... E essa Jerusalém que desce é um cubo perfeito. Mas e a terra vai existir para quê? Para nós habitarmos nela, então. Então não precisa ficar todo mundo dentro da Jerusalém, se formos olhar. Então, que fica como santuário. E quem que vai ficar na Nova Jerusalém? Pastor, que fica como santuário. A Jerusalém é como que um santuário, um gigante. Não, porque no capítulo 21 desce uma noiva. E depois desce a cidade como ataviada para a noiva. A mulher, a Jerusalém é descrita de duas formas também lá. É descrita como uma mulher que desce para o seu noivo ataviada e também é descrita como uma cidade, que é um templo, pode até ser tudo bem. Mas o problema todo aqui é que não tem como. Então deixa eu ver, eu queria que o senhor explicasse melhor essas duas perspectivas, do céu e da terra, da multidão. Isso. Novamente, a gente tem que dar o crédito da interpretação. Essa interpretação é uma interpretação clássica. Quem a primeiro apresentou foi George Eldon Ladd, falecido em 1984-85. Tem a teologia do Novo Testamento dele editada pela nossa Joé. E o comentário ao livro de Apocalipse. Que também é dele também. A coleção Cultura Bíblica. É uma série azulzinha marinho, né? Então, clássica, né? Então George Eldon Ladd, eu acho que a exegese lá, não dá para falar tudo aqui, está coerente. As multidões são as mesmas, mas vistas de perspectivas diferentes. Do ponto de vista da terra, ela é o Israel de Deus. E o Israel de Deus, segundo Paulo, é a igreja. Paulo fala isso num texto só. Mas o milênio também é falado num texto só. Se a gente for levar a frequência, há controvérsias. Lá não pode ter controvérsia. Claro que está escrevendo a igreja de Gálatas. Lá não pode ter controvérsia. Lá ele não pode estar dizendo paz sobre todo o Israel de Deus, você está escrevendo para a igreja de Gálatas. Lá não pode ter controvérsia. A controvérsia se torna difícil porque para a teoria pré-tribulacionista, aquele texto engasgou. Né? Bom, então, todas as teorias têm engasgo. Tem. Então eu acho que a gente pode... Eu acho que a posição de George Eldon Ladd é bem equilibrada. Então vai, explica. Que é, os 144 mil recebem selo. Esse selo é de proteção. E representa o povo de Deus na face da terra, descrito como Israel de Deus. E não há nenhum problema não nisso. Essa grande multidão, ela está chegando no céu e é perguntada até por um ancião. Quem são esses? Aí a cena muda. A cena muda. O que é dito em termos simbólicos, numéricos, é dito num número hiperbólico, miríades e miríades. Se essa cena muda, os 144 mil aparece de novo no final da grande tribulação, antes da Batalha do Armagedon. Antes de falar da Batalha do Armagedon, aparece os 144 mil. Você também não aparece a grande multidão. Então, agora pera um pouquinho. Porque ela chegar no céu já. Então, veja só. São duas coisas diferentes. Então, veja só. Deixa eu retomar o pensamento. E você vê no capítulo 19 já uma multidão descendo com Jesus. Um exército do céu seguia. Então, aqui, pera um pouquinho. É que não temos tempo, mas o Apocalipse, ele é feito que nem essas câmeras, com zoom. Então, conta-se a história e não se dá muitos detalhes, como foi dito. Os primeiros 5 selos. Já houve redenção, já houve tudo. A história já foi contada ali. Depois começa a se contar tudo de novo. A gente começa a perceber a relação que existe entre os selos,
as trombetas e as taças. Quando a cena vai um pouco mais para frente, aí se concentra só no quinto e no sexto selo. Certo. Aí depois abre um pouco mais. Então, a ideia é que o Apocalipse é um zoom, conta a história geral, depois vai fechando a câmera, até mostrar toda a cena que é mesmo. Tá? Por isso que vai aparecer 140, vai aparecer o altar das almas no sexto selo, no quinto selo, e não se diz se é judeu ou gentil. O que eles pedem? São os mártires, que vingue o nosso sangue da terra. Isso. Não se fala que nem que seja judeu ou igreja. Certo. Com certeza é o povo de Deus. Sim. Tá certo? Claro. Depois, no capítulo 7, volta de novo uma multidão, porque as almas lá debaixo do altar também é um grande número. E no capítulo mais para frente é a mesma coisa, porque a mesma história está sendo contada várias vezes, mas cada vez mais o zoom vai fechando e vai dando mais detalhes da coisa. Tá certo? Então, por isso que lá, quando volta no capítulo 19, um pouquinho antes do milênio, né? Está lá o povo de Deus, o arraial de Deus cercado, como no Antigo Testamento, e o Cordeiro, eles nem lutam nem nada, tá certo? Muito bem. Outro detalhe, a igreja de Filadélfia, ou Esmirna, agora me falha, recebeu a promessa de ser guardada, não é isso? Filadélfia, muito bem, de ser guardada da grande tribulação, e como alguns pré-tribulacionistas querem, não na grande tribulação. Então eles falam, foi guardado da, porque foi retirado, não foi guardado na. Isso é problema de verbo em português. Alguém ser guardado de uma crise de gripe, ele não foi para um certo país que não tem gripe. Ele foi protegido da gripe dentro do surto de gripe. Isso novamente remete a Israel. Para que Deus julgasse o Egito, ele não precisou tirar Israel do Egito. E nós sabemos que o Egito é símbolo do mundo de então. Na terra de Gósen não caiu nenhuma das pragas que caíram sobre as outras cidades do Egito. Então Israel foi guardado da grande tribulação no Egito, sem ter sido retirado do Egito. A igreja pode ser guardada da grande tribulação sem precisar ser tirada da tribulação. E tribulação, vamos deixar bem claro, é Deus julgando o mundo. Sim. É Deus julgando o mundo. E o diabo reage contra a igreja. Pois é. Agora, a tribulação de verdade é o tempo do Vejam Só que acabou. Exatamente. Isso Então, é uma grande tribulação. Você vai fazer o seguinte aí de casa. No nosso site tem o contato dos dois professores. Eu aprendi mais hoje aqui do que durante todo o meu curso de faculdade de teologia, né? Você aproveita e entre em contato com eles e tire dúvidas. Porque eles terão prazer em responder para você. Convidem nós dois para um painel na igreja. Até porque o cachê que o Vejam Só paga para eles não precisa trabalhar durante um ano. Isso. Né? Então pode escrever para eles à vontade que eles vão ter prazer em responder. Vamos para o sorteio rapidinho e depois eu dou o resultado da enquete. Quem vai ganhar a camiseta da Faculdade do Povo? Olha, está acabando o prazo para você fazer inscrição para o vestibular, hein? Vai perder a bolsa. Quem ganhou foi Lindomar Batista da Cruz, de Nordestina, na Bahia. O resultado da enquete foi o seguinte: na sua opinião, o número 144 mil é 51% disseram que é figurado e 49% disseram que é literal, tá bom? Para você que fica com a gente, que fica com a gente, a paz e a graça do Senhor Jesus, voltaremos amanhã ao vivo, apesar de ter sexta, agora também ao vivo, o Vejam Só às 10h10 da noite.